Então, professora, boa noite. Aqui quem fala é o Eduardo. Estou junto da minha dupla Mariana para a gente apresentar o nosso trabalho sobre antenas da disciplina de IOG. Então, o nosso tema, né, a nossa antena que a gente simulou, que a gente estudou, foi a antena de loop impresso do tipo lambda sobre antena de loop impresso lambda sobre 2. E a gente vai estar aqui agora um pouco falando sobre isso. Para começar mesmo, vamos falar um pouco sobre o que é uma antena, né? Que a antena, ela, na verdade, ela é ali a interface que vai conectar o transmissor, o receptor e o meio de propagação, tornando assim que ela seja primordial aí para o sistema de comunicação, né? E aí tem alguns parâmetros da antena que são mais relevantes, né? Que é, por exemplo, a largura de banda, que é a gama de frequências aí onde a antena consegue operar com ganho aceitável, e a impedância característica, né? Desculpa. Que é referente à impedância da linha, que vai ser capaz de gerar um coeficiente de reflexão que não vai prejudicar o nosso sinal. Tudo bem. Agora que a gente falou sobre antena, falar um pouco sobre a antena do tipo de construção loop, né? A antena do tipo loop, ela é um condutor e por volta desse condutor vem um cabo coaxial que vai povoar toda ela, né? Aí ela vai conseguir direcionar sinal tanto para frente quanto para trás. Desculpa. E aí, entrando um pouco no nosso projeto, né? Quais são os desafios aí de fazer uma antena do tipo loop, só que impresso? Por quê? Porque a antena do tipo loop, ela é uma antena física tridimensional. Ela é uma antena, tem largura, altura, profundidade e esse tipo de coisa. E aí a gente vai para um desafio que é fazer ela numa placa de circuito impresso, né? Então aí o que a gente faz? O que a gente procurou fazer, né? A gente procurou manter o formato de loop, por mais que seja impossível fazer um loop em 2 dimensões. Mas a gente fez um loop como se fosse um círculo, né? Na PCB. E aí, o diâmetro desse círculo, né? O diâmetro desse círculo que vai estar representando o loop, ele foi definido de acordo com o comprimento de onda do sinal. E aí, como que a gente fez isso? Para isso, a gente teve que definir a velocidade com que a onda ia propagar no nosso meio. E aí, a gente aprendeu na disciplina que a informação não está contida no condutor, né? E sim no campo que está passando. Ou seja, a gente vai ver esse campo aí propagando em 2 meios diferentes. Porque uma parte do campo vai propagar no ar e a outra parte do campo vai propagar no dielétrico da PCB. E aí a gente fez esse desenho aí para mostrar isso. Inclusive, professora, o desenho aí está à sua disposição, caso você queira pegar aí para poder colocar num slide mais para frente. E aí vai estar passando o campo aí, tanto pelo ar quanto pelo dielétrico. Até aí tudo bem. Aí, beleza. Qual que é a velocidade com que a onda vai propagar? A velocidade ela é dada por 1 dividido por μ0 é 0 quando a onda está se propagando no vácuo. Entretanto, como a onda está passando aí por 2 meios, a gente tem esse μ relativo. Que para esse caso, como a professora abordou com a gente conversou sobre isso, e é uma relação de 3,3 μ0. Ou μ0 não, ε0. Ou seja, vai ser então, no caso, a velocidade da luz dividido por uma relação de 3,3, de raiz de 3,3. Ok, já temos a nossa velocidade. Agora, vamos para a nossa frequência. O nosso projeto, a gente projetou uma antena para ela trabalhar com frequências de... para trabalhar com frequência de 2,5 GHz. Ou seja, quando a gente vai colocar nessa fórmula que está mostrada mais à direita, de lambda igual a V dividido por F, a gente descobriu o nosso V e o nosso F vai ser 2,5 GB. Ou seja, a gente chega num lambda aí de 0,06 metros. O comprimento de onda, ou seja, a distância física
em que uma crista da onda e a outra crista da onda estão é de 0,06 metros. Aí, como se trata de uma antena de loop impresso do tipo lambda sobre 2, a gente projetou o diâmetro dessa circunferência, o raio dessa circunferência, como sendo lambda sobre 2. Então a nossa ideia foi fazer o quê? Foi fazer um círculo de raio 0,03 metros. E aí a Mariana vai falar um pouco aí de como a gente fez isso no software. Bom, e depois que a gente estava de posse, né, aí do nosso valor do nosso comprimento de onda, a gente precisa efetuar, né, a modelagem da nossa antena. E aí, para poder fazer, né, a modelagem da nossa antena, o que a gente utilizou? Foi o nosso software CST, que ele permite que a gente efetue toda a parte de modelagem 3D, definição de todos os materiais, permissividade e tudo mais. E, além do mais, simular e otimizar, né, os parâmetros da nossa antena. Então, ele foi muito importante para a gente ter esse contato com ele. A gente viu que, por meio dele, seria possível efetuar a simulação para poder obter diagrama de radiação, carta de Smith e tudo mais. Até de outros sistemas que não só antenas. Mas voltando aqui para o nosso trabalho, a gente acabou definindo que a geometria seria em formato de loop mesmo, né? Então a gente quis manter o formato circular aqui na placa impressa. E com isso o que a gente obteve, teve de fazer, na verdade, foi, primeiramente, definir o nosso meio dielétrico, para começar. E aí, como que a gente fez a definição do nosso meio dielétrico? A gente pegou um componente retangular lá no software CST, definiu que a nossa largura e o nosso comprimento seria de 100 milímetros por 150 milímetros, porque a gente tem uma placa de 10 por 15 centímetros, e a nossa placa é de FR4. E as plaquinhas de FR4, elas possuem uma espessura de 1,6 milímetros. Então, depois de definir este comprimento aqui, a gente ainda definiu a espessura do nosso meio dielétrico, que é de 1,6 milímetros. Após a definição, né, de todos esses parâmetros referentes às dimensões, a gente precisou ainda dizer qual era o material, né, que o nosso meio dielétrico possui. E aí a gente, lá no software CST, tem uma parte que a gente adiciona materiais das bibliotecas, e aí a gente adicionou o FR4 Luzi. E depois, né, dessa etapa de definição do meio dielétrico, o que a gente fez? A gente começou a desenhar o que vai ser a nossa antena. Para isso, a gente pegou um componente cilíndrico, onde a gente definiu um raio interno e um raio externo. O que a gente utilizou como parâmetro para poder definir esses raios, né? O nosso raio interno, ele foi definido como sendo o nosso lambda sobre 2. A gente poderia ter usado esse valor para o diâmetro, mas a gente achou que talvez a gente aproveitaria mais a nossa plaquinha se a gente utilizasse o nosso o raio como nosso comprimento de onda dividido por 2, né? Que no final das contas é o da nossa antena. E aí, então ficou com o nosso raio interno de 30 milímetros e o nosso raio externo de 35 milímetros, né? 30,5 milímetros. 35, na verdade. Por quê? Porque eu e o Eduardo acabamos por definir que a gente gostaria que
a espessura da trilha fosse de 5 milímetros. E aí, após definir, então, o parâmetro da nossa antena, a gente ficou com um anel com espessura de 5 milímetros, raio externo de 35 e raio interno de 30 milímetros. E aí, depois dessa etapa, a gente precisava adicionar um gapzinho aqui para poder separar esse anel, para a gente criar as nossas trilhas para soldar os pads do nosso conector, né? E aí a gente definiu, então, é importante ressaltar, né, que depois que a gente definiu essas dimensões, né, para a trilha da nossa antena, a gente precisou definir a espessura dela e o material que era utilizado, né? Como material a gente colocou lá no software o Cooper e como espessura a gente utilizou os 25 microns, né, que é uma onça. E aí esse gapzinho aqui que a gente adicionou também a gente adicionou tipo para limpar uma faixa e colocou do mesmo material que é o nosso meio elétrico, que é o FR4. E aí o que a gente fez? A gente definiu ele também como se tendo espessura de aproximadamente 5 milímetros. Isso para quê? Para que a gente colocasse depois essas duas trilhas aqui, olha, que a gente mediu a distância entre os nossos conectores, os pinos dos nossos conectores SMA, para poder criar essas duas trilhas aí para poder soldar depois. Aí a gente adicionou essas duas trilhas também do material tipo Cooper, com a espessura de 25 microns, uma onça. E aí a gente chegou na etapa então agora de simular, porque aí a nossa antena estava desenhada, né? Estava projetada. E aí a gente precisou simular. Para isso a gente definiu, né, uma porta de entrada, utilizou, né, o formato que o CST já nos dá para poder fazer essa simulação da antena e rodamos a simulação. Na primeira vez que a gente rodou a nossa simulação, os parâmetros ficaram muito distantes do que a gente esperava. A impedância não ficou legal, o nosso parâmetro S1, né? Porque aí a gente tem, né, uma porta. A gente ficou na casa de -4, então não estava tão pequeno quanto a gente gostaria. E aí a gente precisou utilizar o recurso que o software nos dá de otimizar. E aí, para otimizar, a gente definiu, então, alguns parâmetros que nós definimos como relevantes para a otimização variar até chegar, né, nos nossos objetivos. Os parâmetros que nós permitimos variar foram o raio interno e o raio externo aqui do nosso cilindro. A gente também permitiu modificar a dimensão da nossa placa, né? Então aqui poderia mudar o comprimento e a largura, jamais a espessura, porque esse parâmetro para a gente é mais difícil de ser mudado, e também a distância do nosso gap. Com isso, após a nossa otimização, a gente teve a modificação de alguns parâmetros da nossa antena, que foram o nosso raio interno e o nosso raio externo mudou bastante. A gente ganhou aí pelo menos 1 centímetro, né, de raio. E com isso a nossa antena ficou maior. E também por que a gente ganhou isso? Porque ele aumentou a espessura da nossa trilha. Ele passou a espessura da nossa trilha para um valor bem maior do que a gente tinha definido anteriormente. E aí, quando a gente fez aproximadamente 14 otimizações até chegar nesses valores, definimos os valores que ele deu, né, para a gente efetuar a otimização. E aí, a gente simulou novamente. Simulando, a gente obteve um parâmetro S
muito próximo de -10, não igual para a frequência que a gente modelou. A gente modelou todo o nosso sistema para uma frequência de 2,5 GHz. Então, a gente esperava, né, que tivesse ficado, o parâmetro S tivesse ficado menor que -10 dB para essa frequência, mas ele ficou aproximadamente -9,58 dB. Então, a gente considerou interessante esse parâmetro para a nossa modelagem. O Eduardo ainda vai apresentar um pouco mais dos resultados que a gente obteve. Após essa etapa de modelagem, e que a gente chegou num ponto onde a gente estava gostando da impedância, onde a gente gostou das dimensões, a gente foi para a etapa, enfim, de produzir, né, a nossa PCB, a nossa antena de loop impresso. E aí a gente exportou um arquivo, né, com um arquivo Gerber, né, que é o que o arquivo Gerber é? Ele é um arquivo de fabricação para PCB. Com esse arquivo Gerber, a gente imprimiu ele preserva as dimensões originais, né, e a gente imprimiu ele em um papel fotográfico do tipo glossy. E o que a impressão foi importante também, é que a gente fez uma impressão a laser. Então, quando a gente então aí o que a gente faz? Pega esse papel e utiliza da nossa placa que a gente comprou e do conector para poder montar. Qual que é o processo? Esse papel, a gente cola ele sobre a placa né, de FR4 limpa, ou seja, a gente precisou passar um bombril, né, uma palha de aço por cima da parte de cobre dessa placa para ter uma aderência melhor, né, e transferir melhor o papel fotográfico. E com isso a gente colou, né, transferiu toda a tinta do papel fotográfico para a nossa antena, que é essa imagem que está aqui à esquerda, só que ainda não ficou legal, porque a gente não tinha a prensa, nós não tivemos tempo de acessar o laboratório e utilizar a prensa, aí a gente utilizou o ferro de passar, sem ser a vapor, né, porque a vapor não daria certo, a gente utilizou o ferro de passar para poder prensar, né, a impressão na nossa placa. E aí as bordas não ficaram muito boas, ficou com algumas falhas e a gente veio com a canetinha aqui por cima para poder cobrir, né, com todas as falhas que teve. Depois disso, a gente levou essa plaquinha com a outra face totalmente descoberta para poder correr para o percloreto de ferro, né? Nosso percloreto estava um pouquinho velho, então ficou aproximadamente uns 15 minutos para poder corroer a plaquinha. E depois que a plaquinha corroeu, a gente foi para a etapa de solda. Como que a gente fez para soldar o conector desse jeito? A gente precisou cortar essas duas perninhas aqui desse conector. A gente deixou essas duas, uma para apoio e soldou do centro para outra extremidade. Então, a gente fez exatamente assim. E nossa plaquinha ficou muito bonitinha. E agora o Eduardo vai falar um pouquinho mais sobre os resultados da nossa simulação e os resultados reais. Então, dando continuidade, então, finalizado a modelagem do nosso sistema, a gente parte para os nossos resultados, né? O que a gente analisa em primeiro momento? A gente analisa o parâmetro S da nossa onda, da nossa antena, que quer dizer que o parâmetro S representa, né? O parâmetro S ele vai representar o quão casada está a nossa impedância, ou seja, quanto menor o parâmetro S em decibéis, né? Isso é uma escala de decibéis. Quanto menor o parâmetro S, mais casado está. Ou seja, para o nosso sistema mais perto de 50 ohms está. Foi solicitado em projeto, né, que o nosso parâmetro S se mantesse ali menor do que -10. E aí a gente conseguiu fazer isso através de otimizações, de alterações no nosso sistema. A gente conseguiu fazer esse parâmetro S chegar abaixo de 10. Só que, qual o problema disso, né? Como eu falei, quanto menor, mais próximo da impedância desejada, que seja casada, vai estar. Como a gente chegou muito próximo de 10, não ficou tão bem casado.
A gente pode ver aí, e a carta de Smith nos mostra isso, né? A gente vê na carta de Smith aí, nesse ponto que a gente achou, para nossa menor frequência, que foi aí algo próximo aí de 2,62 GHz, algo do tipo, que a gente chegou na resistência de 230 ohms, que não está muito perto de 50. Isso porque o nosso parâmetro S, apesar de ser menor do que especificado, não foi tão baixo assim, fazendo com que a nossa impedância não tenha ficado tão bem casada. Aí, continuando nos resultados, né, a gente tem aí nesse caso então os diagramas de dispersão da nossa onda. Primeiro caso aí em forma polar, e em outro caso aí em forma tridimensional, sendo que um está mostrando que o outro está em perspectivas diferentes, né? A gente consegue ver aí que a nossa onda está irradiando mais para um lado do que para o outro, e aí isso tem um sentido, né? É uma placa de circuito impresso, ela vai irradiar para frente ou para trás. Quando ela irradia para trás, ela teria que romper o dielétrico da placa, né? Porque é uma camada de cobre colada numa placa, numa camada de substrato. Quando ele irradia para trás, ele tem que passar por esse substrato para irradiar. Quando ele irradia para frente, não, já é direto. Então, o que acontece? Né? A gente tem uma irradiação maior para frente do que para trás. Só que isso era esperado. Quando a gente vê o 3D, a gente vê as cores mais quentes irradiando mais. Então, isso aí fica mais claro ainda, né? Que a gente está irradiando mais em uma direção do que em outras. E aí a gente vai para os nossos resultados de ganho, né? A gente consegue ver que a gente teve um ganho direcional aí na casa de 5,07 dBi, ou seja, ele é 5,07 vezes maior do que uma antena normal. E esse aí foi o ganho que a gente achou. Aí, o que a gente fez também? A gente montou a nossa antena por todo o processo, né, que a Mariana descreveu, levamos no laboratório e fomos fazer verificar, né, se a nossa antena estava funcional ou não. E aí, o primeiro teste que a gente fez foi o de casamento de impedância, né? Então a gente pegou a carta de Smith, achou a frequência que a gente tinha especificado ali, próxima ali de 2,45 GHz, e viu que tem uma impedância de 44 ohms. Assim, uma impedância de 44 ohms é muito mais perto de 50 do que o que a gente achou simulado. Por que deu tanta discrepância, né? Porque o processo de confecção da placa é suscetível a várias alterações. E nesse caso, ele alterou para melhor, né? A gente conseguiu melhorar o nosso parâmetro S, o nosso casamento de impedância aí nesse caso, quando feito em âmbito real, né? Isso acaba não sendo muito raro, mas a gente conseguiu ver esse acontecimento. E aí, olhando para o lado, a gente vê aí o nosso gráfico do parâmetro S. E a gente vê ali que em uma determinada faixa ele tem ele está abaixo de 10 dB, né? E aí nessa faixa aí de 2,17 GHz é o menor valor que a gente encontrou. Ou seja, é esperado que próximo desse valor a impedância característica da nossa antena esteja muito perto de 50 ohms, nesse caso. E aí, para ver se a antena funcionava mesmo, que isso acabou gerando uma curiosidade na gente, a gente vai submeter a nossa antena a um sinal. Ela vai apresentar alguma coisa? Ela vai dar certo? A gente fez esse teste aí. Como funcionou esse teste? A gente tinha essa antena aí guiada, né, que estava irradiando diretamente para o sentido da nossa antena ali, junto desse gerador de sinais aí, tudo montado pela professora, e a gente colocou, geramos um sinal aí, onde a nossa impedância estava mais casada, né, que foi aí nos 2,17 GHz. E aí o que a gente viu? A gente viu nesse aquisitor aí apresentado na foto à direita, que a gente teve uma componente de frequência alta aí em 2,17 GB. O que isso quer dizer? Que a nossa antena foi capaz
de absorver esse conteúdo. Que a nossa antena de fato funcionou para essa frequência e funcionou bem. Então, concluindo o nosso trabalho, a gente aprendeu a utilizar o software CST para poder simular uma antena. A gente aprendeu sobre o funcionamento de antena. A gente aprendeu também sobre como rotear uma placa, como imprimir, como corroer, como lixar e etc. Tudo de uma placa de circuito impresso. Então, no final, a gente considera aqui que o nosso ganho foi muito grande aí com tudo que a gente acabou fazendo. A gente acha que contribuiu bastante para a nossa formação aí. E é isso. A gente considera que o trabalho foi proveitoso e a gente obteve bons resultados, por mais que não perfeitos, mas bons resultados.